Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tenho aqui um tema muito interessante, algumas pessoas têm me perguntado e eu resolvi gravar um vídeo porque a dúvida de muita gente, então eu quero tirar essa dúvida em vídeo. Na verdade eu vou auxiliar vocês como escolher um bloco ou tijolo na hora que você vai construir a sua obra. Em que situações utilizar o bloco de cimento e o tijolo cerâmico. A pergunta que muitas pessoas fazem é: qual é o melhor? Qual o melhor bloco para utilizar, de cimento ou cerâmico? E a resposta ideal não é qual é o melhor, é em que situação utilizar o bloco de cimento e o bloco de cimento e o tijolo cerâmico, ou bloco cerâmico, tá? Primeiro eu tenho que informar para vocês que existem vários tipos de blocos, tá? E tijolos. No caso, existe o bloco de cimento estrutural e o bloco de cimento não estrutural. E existe o tijolo cerâmico, que é apenas para vedação, e o bloco cerâmico estrutural, tá? Então os blocos estrutural, tanto o cerâmico quanto o bloco de cimento, eles têm a mesma função. As paredes da sua casa, da sua edificação, quando construída com esse bloco, projetada com esse bloco, elas fazem parte da estrutura da sua edificação. Então, a sua edificação está estruturada com as alvenarias. Quando o bloco não é estrutural, ele é chamado apenas de bloco de vedação, alvenaria de vedação, que você faz toda a estrutura, o cálculo estrutural, e utiliza apenas a alvenaria para fazer o fechamento, tá? No caso que a gente utiliza aqui, é a alvenaria de vedação, que é apenas para fechar os vãos entre um pilar e outro. Nesse caso, o cálculo estrutural não leva em consideração a alvenaria como elemento estrutural, e sim como um elemento apenas de vedação, tá? Onde entra o cálculo da alvenaria no caso de uma alvenaria de vedação? Apenas no seu peso. Então, quando você vai fazer um levantamento, uma edificação com o bloco de cimento, o cálculo é feito para um determinado peso. E o tijolo cerâmico é um outro determinado peso, porque esse tijolo é bem mais leve do que esse bloco. Aí a pergunta de muitos: qual utilizar e qual é o melhor? A resposta não é o melhor, e sim onde você deve utilizar. Pessoal, bloco estrutural, eu não vou entrar muito a fundo na questão do bloco estrutural, porque muita gente não tem dúvida em relação ao bloco estrutural, mas sim onde utilizar o bloco de cimento. O bloco estrutural você vai usar como estrutura para sua casa. Você pode fazer a fundação, uma fundação estruturada com sapatas e brocas, e sair a partir dessa fundação, ou um radier, e a partir dessa fundação você trabalhar com bloco estrutural e grout, tá? Então você vai economizar na estrutura da sua casa, porque a alvenaria ela vai ser estrutural. Mas não é sobre isso que eu quero falar para vocês. A diferença, pessoal, é nos cenários. Por exemplo, eu indico a vocês utilizarem blocos comuns de cimento, tá? Primeiro, deixa eu explicar para vocês a diferença de um bloco comum e um bloco estrutural. O bloco estrutural, pessoal, tem essa parede aqui bem mais larga. O FCK MPA do bloco estrutural é diferente, é um pouco mais resistente. E ele é vazado, ele tem essa parede aqui de no mínimo 2 cm, de 2 a 2,5. Essa parede do bloco aqui, ó, ela tem de no mínimo 2 a 2,5. E ele é vazado, tá? Essa parte aqui, ó, do fundo dele, ele é vazado para que você nos cantos ou em algumas situações na parede você trabalhe com grout e com aço aqui em cima, aqui por dentro, tá? Então é o bloco estrutural, muita gente já conhece. Esse, no nosso caso aqui, é um bloco comum, ele é fechado aqui, ó. É um bloco de cimento, mas é um bloco comum, não é estrutural, tá? E onde utilizar o bloco comum de cimento ou tijolo cerâmico? Pessoal, a maioria das obras que a gente executa, que tem terreno de declive, em declive ou em aclive, é necessário, muitas das vezes, quando você não vai fazer uma terraplanagem para deixar aquele seu terreno em nível,
é necessário fazer uma alvenaria de nivelamento para você nivelar a sua viga baldrame. Então, nesses casos, pessoal, a alvenaria de nivelamento ela vai ficar em contato direto com o solo, tá? Direto com o solo, e até a altura do baldrame ela vai receber um aterro. Então, para esses casos onde a sua alvenaria ela vai ter um contato direto com o solo e ela vai receber uma camada de terra, geralmente quando você vai fazer uma alvenaria de vedação abaixo da viga baldrame, isso é abaixo do seu embasamento, essa alvenaria ela não há necessidade de ser impermeabilizada, porque a sua edificação vai ficar do baldrame, da viga baldrame para cima. Então o embasamento é feito da viga baldrame para cima. O que tem abaixo dela não há necessidade de fazer embasamento, tá? No caso de bloco de cimento, porque o bloco de cimento é muito resistente à água, ele pode ficar exposto a sol e chuva que ele não vai se danificar. Muito diferente desse tijolo baiano, né, que a gente chama tijolo cerâmico, tá? Esse tijolo aqui, pessoal, ele não foi feito para ficar exposto a sol e chuva. Portanto, se na sua obra você vai fazer uma edificação e ela vai ficar, vamos supor que você vai fazer um muro, e esse muro ele vai ficar exposto, sem proteção mecânica, sem um chapisco ou sem um embolso qualquer, um reboco, o ideal é que você trabalhe com o bloco de cimento. Ou em áreas muito úmidas, em cenários críticos, que você vai trabalhar num terreno muito arejado, o ideal é que você trabalhe com os primeiros pavimentos com o tijolo, com o bloco de cimento, tá? Por quê? Porque cimento, pessoal, ele não apodrece com água. Pelo contrário, cimento, ele é curado com água. Então, quanto mais água no cimento, mais resistente o cimento fica. A cura dele, a cura perfeita do cimento é feita com água. E esse material aqui, ele não vai cimento. É um material feito com argila e assado no forno. Então, tem bem menos resistência do que esse material aqui, um bloco feito com cimento, tá? Então, todas as vezes que você for construir, que tiver que fazer uma alvenaria de nivelamento, que é a alvenaria que fica por baixo da viga baldrame, o ideal é que você utilize esse bloco aqui. Todas as vezes que você for fazer um muro e que esse muro vai ficar exposto, você não vai fazer um embolso ou vai demorar a fazer embolso nesse muro, o ideal é que você faça com um bloco de cimento. É bem comum vocês verem por aí paredes de muro ou paredes de residência que demoraram muito a fazer o embolso ou o reboco. Você vê as paredes com os tijolos quebrados ou com eles danificados por conta de uma chuva, de muito tempo exposto à chuva, e começar esse material aqui a se danificar, tá? A se dissolver. Por quê? Porque é um material à base de argila, tá? E ele só é assado. E algumas fábricas não fabricam, não tem uma qualidade muito boa no seu produto, e ela tem uma resistência ainda menor. Então, para resumo da ópera, vamos dizer assim, o cenário que você deve usar os tijolos cerâmicos, na minha opinião, é depois que você saiu do nível do solo, do chão, você está numa área arejada e você vai fazer a sua parede da sua alvenaria, da sua casa, de vedação, toda a alvenaria de vedação acima do solo. Você pode sim utilizar essa alvenaria, porque é uma alvenaria bem mais leve. Na hora de você trabalhar com as tubulações hidráulicas e elétricas, vai ser mais fácil para você cortar. Essa aqui é bem mais complicada e mais resistente, mais dura, então essa aqui vai ser mais fácil você cortar. Então você pode trabalhar. Uma dica que eu devo dar a vocês é que se você estiver trabalhando com um projeto estrutural, o engenheiro que calculou a estrutura da sua obra, ele calculou levando em consideração o tijolo que você indicou ou que ele determinou. Vamos supor que ele calculou, fez a sua estrutura e calculou, levou em consideração esse tijolo e as medidas desse tijolo, tá? O material desse tijolo. Então o peso desse tijolo é 1. E de repente você, por achar que ficaria mais seguro e mais resistente, você utilizou esse bloco ao invés esse bloco de cimento ao invés desse tijolo, você cometeu um erro grave, porque você está colocando carga a mais do que o engenheiro projetista ele calculou o engenheiro calculista calculou para a sua obra, tá? Então, geralmente,
quando se vai fazer uma alvenaria de vedação e ela está acima da laje, ela está numa área arejada, o ideal é que se você use, se puder e quiser utilizar esse tijolo aqui, porque ele é mais leve, o custo dele é menor, tá? Então vai ser mais fácil para trabalhar. E nas áreas que tiver uma área muito agressiva, em solo muito encharcado, úmido, você utilize esse bloco de cimento, porque ele é muito resistente à água. Mesmo que você vá trabalhar com embasamento, tudo feito, tudo certinho, é muito importante você utilizar nas áreas, nos cenários muito agressivos, você utilizar esse bloco aqui de cimento, porque até a impermeabilização, os produtos impermeáveis que existem hoje no mercado, todo produto, na verdade, tem o seu prazo de validade, tem a sua data limite para avaliar aquilo ali, para validar a validade. Então, venceu aquele prazo ali, nada te garante que a umidade não vai subir pelas paredes. Então, esse bloco aqui ele vai ser muito mais resistente à umidade, tá? Você já deve ter visto muito por aí parede de bloco de cimento que tem a umidade, porém, ele nunca vai estar podre. Já esse aqui, se a umidade subir e atingir ele, com o decorrer dos anos, com o tempo, ele vai começar a apodrecer e vai desmanchar, tá? Então é o que acontece muito nas obras. Então, para esclarecer a dúvida de muita gente que não sabe onde utilizar esse bloco e esse tijolo, sempre nos cenários críticos, em terrenos muito úmidos, encharcados, utilize bloco de cimento que você não vai ter problema, tá? Saiu daquele cenário encharcado, tal, para cima, você pode utilizar o bloco cerâmico, o tijolo cerâmico, aquilo que você achar melhor, mas você já pode utilizar que você não vai ter nenhum problema. E nos cenários que você não vai deixar esse bloco exposto, esse bloco não foi feito para ficar exposto, levando sol e chuva, então ele tem que ter uma proteção mecânica, que seja o reboco, o chapisco, tem que ter essa proteção. Esse aqui, se você for fazer um muro, seja ele de contenção, de arrimo ou muro para ficar de divisa, mas vai ficar esse muro exposto, você pode utilizar esse bloco porque ele vai ser muito resistente. Se você não chapiscar ou não rebocar, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que esse aqui, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês aí, de muita gente que tem essa dúvida. Se vocês gostaram desse conteúdo e acharam ele relevante, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí, compartilhe com seus amigos para que nosso canal cresça e atinja um número maior de pessoas. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.